Programa Tribuna São Paulo. Um oferecimento Sociedade Veteranos de 32, MMDC. Salve, salve, amigos do Brasil! A partir de agora você acompanha mais uma edição do programa Tribuna São Paulo. Na verdade, uma edição muito especial, uma edição voltada praticamente na sua totalidade à Revolução Constitucionalista de 1932, até porque nós estamos no interregno, no intervalo entre um turno eleitoral, que acabou de ocorrer em várias cidades, ou em todo o território nacional, melhor dizendo, e agora o segundo turno em algumas cidades, inclusive na cidade de São Paulo, na qual este programa é produzido e gerado. Então, você vai acompanhar um programa, como eu disse, muito bem preparado sobre a Revolução de 1932, que é o objetivo maior da Sociedade Veteranos de 32, MMDC. Eu vou abrir aqui o nosso quadro e a partir de agora você vai conhecer a nossa bancada. Começamos pelo presidente da Sociedade Veteranos de 32, Dr. Carlos Romagnoli. Salve, salve! Boa noite, José Jantalha. Boa noite, comendador Luiz Fernando, vice-presidente do MMDC. Uma honra estar com você, meu irmão. Professor Rodrigo Gutenberg, muito obrigado pela gentileza e disponibilidade de nos ajudar nesse programa. Muito bem. A presença, então, como já anunciado, do vice-presidente da Sociedade MMDC, que é o comendador Luiz Fernando Marcondes. Salve, salve! Salve, salve, Jantalha. Boa noite a todos. Boa noite, Carlos Alberto Romagnoli, nosso presidente, o professor Rodrigo Gutenberg. Boa noite a todos os ouvintes. É um muito prazer estar novamente debatendo aqui com todos. Muito bacana. E a presença também do historiador, professor Rodrigo Gutenberg. Salve, salve, professor Rodrigo. Olá, meus amigos, boa noite. Mais uma vez estamos aqui para poder tratar desses assuntos atuais que tanto nos remetem à nossa história, né? Essa semana não foi fácil e vamos lá. Prosseguindo agora com o nosso programa, lembramos, na verdade, que nós tivemos nesta semana o Dia da Bandeira do Brasil. Aliás, nós separamos até aqui, só para constar, o Brasil teve várias bandeiras, né? Nós tivemos inicialmente a bandeira do Reino. Ela está aqui separada, que é o Reino de Portugal, Brasil e Algarves. Tá aí esta bandeira, uma bandeira histórica. Na verdade, foi uma bandeira oficial, não é? do nosso país. Depois nós tivemos a bandeira a partir da proclamação da independência. É esta aqui. Então, podemos dizer que é a bandeira do quê? É a bandeira do Império. Depois da bandeira do Império, nós tivemos... Esta bandeira, ao que consta, durou apenas 4 dias, porque ela foi apresentada à República, ao Marechal Deodoro da Fonseca, mas ele não gostou. Achou ela muito parecida com a bandeira dos Estados Unidos. Consta também que na embarcação que levou a família real de volta a Portugal, Dom Pedro II, perdão, e sua família, esta bandeira foi colocada no navio. Seria esta aqui. Mas ela não foi aceita, na verdade. E, finalmente, após isso, nós tivemos a nossa bandeira, que é esta bandeira, a bandeira atual do Brasil. E o hino à bandeira, na verdade, letra não poderia deixar de ser de Olavo Bilac, né? E a música, quando tocado, na verdade, a música é de Francisco Braga. É uma letra muito bonita, a do hino. A pedido do comendador Luiz... Vamos ver se o vídeo está aqui. Isso correu pela internet, né? Uma criança prestando uma homenagem muito bonita. Vamos acompanhar? O Luiz Fernando Marcondes nos encaminhou. Eu vou tomar a liberdade de colocar agora. Paz, do amor, pertença, I can't get
Muito bacana, e acho que foi uma lembrança muito boa, foi nos encaminhada pelo Luiz. E o nosso hino à bandeira, então, com esta letra de Olavo Bilac, diz o seguinte: salve lindo pendão da esperança, salve símbolo augusto da paz. Tua nobre presença, a lembrança, a grandeza da pátria nos traz. Recebe o afeto que se encerra em nosso peito juvenil, querido símbolo da terra, da amada terra do Brasil. Em teu seio formoso retratas este céu de puríssimo azul, a verdura sem par destas matas, o esplendor do Cruzeiro do Sul. Recebe o afeto que se encerra em nosso peito juvenil, querido símbolo da terra, da amada terra do Brasil. Contemplando o teu vulto sagrado, compreendemos o nosso dever. E o Brasil, por seus filhos amado, poderoso e feliz há de ser. Recebe o afeto que se encerra em nosso peito juvenil, querido símbolo da terra, da amada terra do Brasil. Sobre a imensa nação brasileira, nos momentos de ou de dor, paira sempre sagrada bandeira, pavilhão da justiça e do amor. Recebe o afeto que se encerra em nosso peito juvenil, querido símbolo da terra, da amada terra do Brasil. Só podia ser de Olavo Bilac, né, senhores? Coisa maravilhosa, né? Uma obra de arte verdadeira. E agora eu passo a palavra ao presidente, Dr. Carlos Romagnoli, que vai, digamos assim, iniciar a conversa, os debates de hoje mais precisos sobre a Revolução Constitucionalista de 32. Muito obrigado, José Jantalha. Professor Rodrigo, em poucos anos a Revolução de 24 completará 100 anos. Conhecida como Revolução Esquecida, ela tem forte ligação com a Revolução de 32. Por qual motivo, professor? É muito importante falar da Revolução de 24, quando a gente fala de 32, que para entender 32 a gente tem que começar a buscar lá atrás na história. E é lá em 24 que a gente vai buscar, porque os mesmos que participam da Revolução de 24 são os mesmos que atuam na Revolução de 30 e de 32. Né? Então, nós temos diversos homens aí que fizeram 24 de uma forma que São Paulo foi bombardeada, de outra forma São Paulo também foi protegida, e esses homens aí a gente vai encontrar em 32, né? Entendi. Eu lembro... Pois eu só queria lembrar ao professor Rodrigo, se quiser alguma fotografia, elas estão aqui preparadas. Desculpe, doutor Romagnoli, por favor. Imagina, José Jantalha, se tiver alguma já para ilustrar sobre a Revolução de 24, poderia ser colocada, não, Rodrigo? Eu não entendi a pergunta, doutor, desculpe. Estou dizendo, se ele tiver alguma foto que possa ser já colocada sobre a Revolução de 24... vontade, né? Enquanto a gente vai discutindo aqui, é legal, né? Então, você disse que os meses que atuaram em 24 atuaram em 32. Naturalmente, participaram também da Revolução de 30, liderada pela Aliança Liberal de Getúlio Vargas e a coluna Miguel Prestes. Você tem o que a dizer sobre isso, Rodrigo? Pois é, em 24, o que nós temos? A Força Pública ali, aqui de São Paulo, liderada pelo, então, capitão Miguel Costa, Major Miguel Costa, ele então debela uma rebelião aqui em São Paulo com o apoio do general Isidoro Dias Lopes. Isidoro Dias Lopes é o general que vai ser comandante da Revolução de 32 também, né? E do outro lado nós temos aí o governo do Estado, que foi o governador Carlos de Campos, que é o governador do Estado, ele mandou bombardear São Paulo para que pudesse, então, acabar com essa revolução dos revoltosos de 24, né? E aí os revoltosos fugiram e fizeram a maior marcha militar da história, de 26 mil quilômetros, que é, então, a coluna Miguel Costa Prestes. Né? Perfeito. Se eu estou correto aqui, o momento agora é da pergunta do comendador Luiz Fernando Marcondes. Então, Rodrigo, eu te pergunto, sobre o bombardeamento de São Paulo, em 1924, a gente tem dados oficiais? Senhor Luiz, temos muitos dados oficiais, inclusive temos o número de baixas, de mortes oficiais. O Estado sempre nos disse que o número oficial de morte é 503 mortos, mas quando a gente faz uma pesquisa lá na Santa Casa de São Paulo, né, que está lá no mesmo lugar até hoje,
desde 24 já estava lá, a gente vê que o número de mortos ele chega a dobrar, né? Então, mas como não é número oficial, não podemos falar. Então, nós temos um saldo de pelo menos 5 mil imóveis destruídos pelo bombardeio e 503 mortos, além de milhares de feridos. Impressionante, né? Então, fica difícil a gente imaginar a capital de São Paulo bombardeada, destruída, igual a Primeira Guerra Mundial, a Segunda Guerra Mundial. É fácil entender o motivo pela qual essa revolução é chamada de Revolução Esquecida. O presidente do Brasil em 1924 era o mineiro Arthur Bernardes. Como que você me explica o apoio que ele deu a São Paulo durante a Revolução de 32? Não é algo estranho para poder se entender? É verdade, o Arthur Bernardes, era o presidente do Brasil em 24, a revolução que eclodiu aqui era para a derrubada do Arthur Bernardes, né? Mas não teve êxito. Estranhamente, o Arthur Bernardes, depois, em 32, está do lado de São Paulo, né? O problema é que, para responder isso aí, é o seguinte, a gente vê que, com a Revolução de 30, o Arthur Bernardes ele foi alijado do poder também, e ele não gostou da forma discricionária pelo qual era regida, né, a política de 30. Então, ele apoiou São Paulo e Minas Gerais durante a Revolução de 32, organizando um levante lá dentro do estado de Minas. Perfeito. Agora, então, o questionamento do Dr. Carlos Romagnoli, por favor. Eu peço desculpas, a minha pergunta vai ser um tanto quanto extensa, mas é por um bom motivo. Muito bem, durante a Primeira Guerra, o Brasil lucrou muito vendendo produtos para diversos outros países. Diversos produtos, a gama enorme de produtos. E com o fim da guerra, da Segunda Guerra, focamos novamente na indústria cafeeira. Muito bem. Que era o nosso carro-chefe. Mesmo porque perdemos espaços para venda de outros produtos com a retomada das indústrias europeias, enfim, que já começaram a produzir e por esse motivo perdemos mercado. Em 29, já com diversas crises na indústria cafeeira, tivemos a queda ainda a queda da Bolsa de Nova York, que abalou a economia mundial e entre eles o Brasil, obviamente. Isso tem a ver com a atitude do Brasil pelo presidente eleito em 26, Washington Luiz, de ter indicado um outro candidato para ser seu sucessor e não ter apoiado um candidato mineiro, que era a nossa boa e velha política do café com leite. Doutor Ramalho, a sua pergunta é ótima, porque esse é um dos temas que pouco as pessoas se dedicam a refletir e entender. O porquê que o Washington Luiz indicou um outro paulista. Vale lembrar que essa política do café com leite ela já havia sido quebrada há muito tempo, até mesmo pelos próprios mineiros, né? A gente lembra lá da campanha civilista do Rui Barbosa, quando ele decide, então, se candidatar a presidente do Brasil, ele perde, né, para o Marechal Hermes da Fonseca, e essa campanha civilista, ela fundou aí a nossa campanha tradicional que a gente tem hoje, que é sair às ruas, fazer comício, falar com o povo. O Rui Barbosa foi o primeiro a fazer isso, né? Então, quando o Rui Barbosa sai, os mineiros ficam meio bravos, né? A oligarquia mineira fica brava por conta da campanha civilista. Então, eles não deixam que o Rui Barbosa ganhe. Tem aqui aquele jogo todo político lá, porque não tinha justiça eleitoral, e o Rui Barbosa perde, né? Então, com a crise, as crises do café em 1920, que são várias, né? E, por fim, a crise de 29, faz com que as relações, elas ficam conturbadas, né? Então, naquele momento ali, o Washington Luiz, ele não rompe com Minas, ele só decide colocar um candidato, dando liberdade para que Minas também indicasse o seu. E Minas faz isso indicando o Getúlio Vargas, né? Sim. Bom, já que estamos falando de política do café com leite, que também é conhecido como Pacto de Ouro Fino, gostaria de saber, Rodrigo, e os gaúchos, onde que eles entraram nessa história? Pois é, porque a gente fala muito de Minas e São Paulo e esquece dos gaúchos. Enquanto a gente está discutindo sobre esses dois, lá no Rio Grande do Sul a coisa está pegando fogo, porque o Rio Grande do Sul é um estado grande também naquela época. Eles têm grandes lideranças políticas, e eles se degladiavam entre si, eles eram veteranos de guerra, Farroupilha, Revolução Federalista, depois o Pacto de Pedras Altas em 1923, que é pouco falado. Nisso, aí surge de vez o Rio Grande do Sul indicando o Getúlio Vargas, né, que era presidente do estado, né, do Rio Grande do Sul. Ele foi senador, foi deputado, ele chega e se lança como candidato. E é aí que o jogo começa a mudar para o estado de São Paulo e para o Brasil de um modo geral, né? Porque quando
os gaúchos entram, né, nesse pleito eleitoral, aí a gente tem a Revolução de 30. Programa Tribuna São Paulo, um oferecimento da Sociedade Veteranos de 32 MMDC e hoje um programa especial sobre ela mesma, a Revolução Constitucionalista de 1932. Comendador Luiz Fernando Marcondes. Bom, vamos lá. Vamos falar ainda sobre a Revolução de 1930, que realmente é onde ela inicia o movimento constitucionalista, e não na Revolução de 32. Então, é importante separar o porquê desse movimento constitucionalista. Trata-se de um pleito público a favor de uma Constituição, ou seja, da opinião pública se fazendo presente nos noticiários e nas instituições que se manifestavam a favor de uma Carta Magna, e também a própria população que estava exigindo nas ruas, não é? A Revolução de 32 era a guerra em si, a guerra de fato. Eu queria saber o que aconteceu com o Estado de São Paulo nesse rolo todo. Pois é complicado, viu? É uma crise gigantesca. Quando a gente para identificar, entender a Revolução de 32, a gente vê que são muitos e muitos os problemas, né? A Revolução de 30, ela, na verdade, se você analisar, ela pode até ser lida como uma revolução de alguns estados contra São Paulo, né? Porque São Paulo, até hoje, é o mais rico, mas antigamente era muito mais mandatário, né? Então, quando inicia-se a Revolução de 30, São Paulo já é alijado do poder. Ele é tratado como uma presa de guerra. Os paulistas que apoiaram a Revolução de 30, eles são impedidos, no final das contas, de poder administrar o Estado. Então, o ano de 1931 é repleto de crises e troca de interventorias e tentativa de golpe, e aí já se começa também o pleito público do povo saindo às ruas e tal. Então, esse é o movimento constitucionalista, né? E esse movimento constitucionalista gerou a Revolução de 32, que se inicia no 9 de julho, né? Então, São Paulo, nesse rolo todo, para fechar aqui, estava bem perdido e na mão de todo mundo, e menos dos paulistas. Então, aí que inicia o problema, né? A gente estava com sucessivas crises e problemas na administração pública e a economia já estava muito mal. Acho que o Estado de São Paulo parecia mais um prisioneiro dos revolucionários. Exato. E você, professor, o que você acha da Revolução de 1932? Ela poderia ter ocorrido ou ela deveria ter sido evitada? E de qual maneira, se pudesse? É um assunto delicado também me posicionar, mas é o seguinte, a Revolução de 32, eu acho que qualquer revolução, qualquer guerra, ela pode ser evitada, né? Porém, a gente chegou num momento, quando você entende a vida das pessoas que viviam no estado de São Paulo naquela época, a geração de 32, ela sofreu muito, né? Seja o trabalhador de um trabalho mais simples, ou alguém de um gabarito maior, assim, né? Então, uma das coisas piores que aconteceram durante a ditadura Vargas, esse regime discricionário, era além da gente não mandar em nada aqui em São Paulo, deles não poderem escolher os governantes, foi a morte do MMDC. A morte do MMDC chocou o país, né, naquele caso, porque logo souberam quem fez aquilo, e aí o jogo começou a mudar, né? Poderia ter sido evitado, sim, claro, mas é difícil eu julgar aqui que vale a pena sacrificar vidas, né? Mas para que ela tivesse sido evitada, ia demandar muita conversa que de fato não ia acontecer. Perfeito. Como informação técnica, nós estamos conversando sobre a Revolução Constitucionalista de 32, há exatos 23 minutos e 35 segundos agora. Então, 23 minutos de programa. Dr. Carlos Romagnoli. Muito bem, professor Rodrigo, muito bem, meus amigos. Muitas pessoas dizem que têm a impressão, e efetivamente isso aconteceu, a Revolução Constitucionalista de 32, ela perdeu em armas. E isso é uma verdade absoluta. Embora não tivesse tido uma rendição de nenhuma das partes, houve a cessação das hostilidades, porque não se achava justo que irmãos lutassem contra irmãos. Muito bom. Moralmente, a Revolução Constitucionalista de 32, na minha modesta opinião, foi vitoriosa. Tanto que ela, até hoje, influencia
diversos aspectos da vida política do Brasil. Professor Rodrigo, onde podemos, que relação podemos falar com a Revolução de 32 e os dias atuais? Olha, não só eu, mas como os senhores também, a gente em grupo, em outras ocasiões, nos paramos para entender quais as semelhanças, né, de 32 para hoje. Tem gente que diz, olha, em 32 nem era tão ruim como o que estamos passando hoje e tal, né? A gente vê diversas opiniões e essas semelhanças aí. Mas a Revolução de 32, ela nos deixa esse legado histórico importante, que é um objeto. Em segundo, ela nos diz o que devemos fazer e os direitos que nós temos. Terceiro, ela nos mostra a irmandade que o povo conseguiu fazer entre si para pleitear os seus direitos. E hoje, quando a gente vê 1 milhão de pessoas na Avenida Paulista, a gente lembra do 23 de maio, do 25 de janeiro de 32, que foi a primeira vez onde um povo unido, uníssono, né, uma pluralidade de pessoas juntas, pleiteando o mesmo ideal, democracia, as liberdades, os direitos e os deveres também. Então, nós vemos isso em 32 e vemos nos dias de hoje. Eu acho que um dos maiores legados da Revolução, além do próprio marco histórico, é essa memória que nós temos de saber que nós temos o direito e podemos pleitear aquilo juntos, né, pelo que queremos, né? Eu acho que é esse o maior legado da Revolução. Eu até vou dar um pitaco nessa minha questão agora, mencionando, por exemplo, embora derrotado em armas, nós conseguimos impingir ao governo federal a Constituição de 34. Elegemos a primeira deputada federal feminina, não é isso, professor? Exatamente, que também é fundadora da nossa instituição, a doutora Carlota Pereira de Queiroz. Verdade. E dizem também que a Constituição de 34 foi uma das melhores constituições promulgadas ao longo da história, tanto que ela se encontra ainda presente em boa parte dos artigos da Constituição de 88. Mas vamos continuar aqui. Eu me lembro, Rodrigo, que a campanha civilista teve como cabeça o maior jurista de todos os tempos, ou um dos maiores juristas de todos os tempos, o nosso Águia de Aia, Rui Barbosa, isso em 1910. Eu gostaria de saber, Rodrigo, ele inventou um modelo de campanha que usamos até hoje. Há pouco falamos do problema da sucessão entre Minas e São Paulo, e durante essa campanha, chamada campanha civilista, tivemos uma divisão entre São Paulo e Minas. Como se deu isso, Rodrigo? Então, eu acabei até dando uma pincelada antes, né? Eu não imaginava que eu ia chegar nessa pergunta, mas é basicamente aquilo mesmo, né? O Rui Barbosa esse grande juiz que o senhor falou. Eu não sou operador de direito, mas eu tenho vários amigos que nos dizem sobre o Rui Barbosa, né? O quanto ele é importante para a nossa história. E ele mesmo foi um crítico da própria Constituição que ele ajudou a criar, né? De 91. E quando ele lança a campanha civilista, né? Ele então se torna popular, né? Ele então começa a incutir na população, né? De que o modelo de campanha correto é mostrando um programa e observando essa população, porque a Constituição de 91, ela tinha pouquíssimos direitos, né, para o povo em geral. Não tínhamos voto feminino, votos para os analfabetos, somente 3% da população votava ali, né? E 60% do povo era analfabeto ainda. Então, a campanha civilista, ela, além de fazer uma campanha política, né, ela mostrava para as pessoas que ela deveria fazer parte dos pleitos eleitorais e que ela tinha direitos ali também, né? Porque o povo achava que não tinha, era muito esquisito aquilo, né? Então, eu acho que isso é uma das coisas importantes da campanha civilista. E Minas Gerais, não querendo acusá-los, aqueles mineiros, de ditatoriais, mas eles não gostaram muito da campanha civilista, né? Porque eles já vinham de uma esfera mais ditatorial, como foi formada a República, os senhores sabem, né? Através de um golpe, depois não tinha eleição, era um negócio muito bagunçado e tal. Minas Gerais decide não aceitar aquilo e, além de não apoiar Rui Barbosa, começa a fazer diversas coisas para atrapalhar isso. Tanto que Rui Barbosa não ganha e, assim, a gente vê o desenrolar. Ele falece, acho que em 21, 22, e enfim.
Muito obrigado, Rodrigo. Comendador Luiz Fernando Marcondes, por favor, a palavra é vossa. Rodrigo, dia 24 de fevereiro é a data da promulgação da Constituição de 1891. No ano de 1932, em comemoração a essa primeira Constituição da nossa República, Getúlio Vargas decretou o Código Eleitoral. E, em maio, ele instalou o Tribunal Superior da Justiça Eleitoral, que era uma união entre o Tribunal e a Justiça Eleitoral. Daí eu queria que você explicasse o que acontecia aqui em São Paulo entre janeiro e julho de 1932. Nossa, pergunta interessantíssima, porque é interessante saber que Getúlio Vargas, os paulistas pleiteavam várias coisas, e lideranças de outros estados também. Uma das coisas que era pleiteado era este maledetto deste Código Eleitoral, né, para que ele pudesse gerar a nossa Constituição. E, incrivelmente, Getúlio Vargas dá esse Código Eleitoral no dia 24 de fevereiro, né, o senhor falou, lembrou da data bem? No dia 24 de fevereiro de 30 de Getúlio Vargas decreta o Código Eleitoral, que gerou aí esses órgãos, o TSE, que hoje é o TSE e tal. Né? Então, de janeiro até julho, muita coisa acontece. E aí é que o negócio começa a ficar perigoso. Porque em janeiro, nós temos o 25 de janeiro, uma grande manifestação com quase 200 mil pessoas lá na Praça da Sé, reivindicando a Constituição. Em fevereiro, forma-se a Frente Única, a união dos dois maiores partidos políticos em São Paulo. No dia 24 do mesmo mês de fevereiro, Getúlio Vargas dá o Código Eleitoral. Quando é em março, no dia 7, ele nomeia o interventor civil paulista que os paulistas queriam, que é o Pedro de Toledo. Quando é em maio, aliás, quando é em abril, ele marca a data da Constituinte. Quando é em maio, no dia 23, acontece o fatídico dia 23 de maio, onde falece a MMDC, e mais 11 são feridos. Né? E 9 de julho, efetivamente, a guerra. Então, em 6 meses, o Brasil virou de cabeça para baixo. Né? E é uma coisa incrível lembrar disso aí. Muito importante esse tema. A gente está falando agora sobre o MMDC, é um tema que, inclusive, da nossa sociedade, que a gente traz dentro do coração todos os dias. E é engraçado hoje, porque às vezes você vai na faculdade, os matemáticos, a gente vai e pergunta o que é o MMDC, o pessoal às vezes fala que é o menor mínimo múltiplo divisor comum, né? Então, agora, vamos falando da Revolução de 32, eu queria que você explicasse de fato o que é o MMDC. Legal que o senhor destacou que falando de 32, o que é MMDC? MMDC, fora desse contexto, é nome de rua, é nome de colégio, é o mínimo máximo divisor comum, enfim, é várias coisas. Mas falando de Revolução de 32, MMDC são duas coisas. É uma organização civil que foi fundada no dia 24 de maio, que é onde lideranças políticas se organizam para pegarem armas, né? E também é o acrônimo desses 4 jovens, né? Simplesmente isso. Mas o mais importante, MMDC, de fato, é o nome dessa instituição que é fundada no dia 24 de maio, que era feita secretamente, e elas tinham o único intuito de levar São Paulo à guerra. Perfeitamente. Eu lembro que você, telespectador, está acompanhando o programa Tribuna São Paulo pela Com Brasil TV, um oferecimento da Sociedade Veteranos de 32 MMDC. E o assunto hoje, o tema hoje, é ela mesma, a Revolução Constitucionalista de 1932. Agora, você vai poder acompanhar mais um questionamento do presidente do MDC, Dr. Carlos Romagnoli. Muito bem, muito bem. Não só da Revolução Constitucionalista, mas um pouquinho da história da nossa associação, tão cara a todos os paulistas e brasileiros, não é? No ano de 55, Rodrigo, ocorreram diversas reuniões da Sociedade Veterana de 32, e que se encontram, inclusive, registradas em atas. Neste mesmo ano, no dia 9 de julho, que caiu num sábado, se deu a cerimônia tradicional de 9 de julho, com o traslado das cinzas de Martins Miragaia Drauzio Camargo para o obelisco de Ibirapuera. Como foi esta solenidade, a primeira solenidade na nossa sociedade, organizada pela Sociedade Veterana de 32? Caramba, doutor Romagnoli, eu nem lembrava, aliás, eu acho que eu nem sabia que o 9 de julho de 55 caiu num sábado, porque o 9 de julho de 32 caiu em um sábado também.
um sábado também. Então, o sábado, nós temos vários sábados da Revolução de 32 que aconteceram coisas importantíssimas. E saber que o 9 de julho de 55 também caiu num sábado é muito legal. Por quê? Porque é neste dia que a Sociedade Veterana de 32, ela faz o primeiro 9 de julho da vida dela. Né? Ela organiza o evento, e olha que majestoso. Nada mais, nada menos do que fazer o sepultamento ad perpétuo de Martins Miragaia, Drauzio Camargo, Paulo Virgínio, saindo num cortejo da Praça da Sé até o obelisco para ser sepultado lá. Olha que legal. Tem várias fotos, né, e como o senhor disse, está registrado em ata, né, como foi essas cerimônias. Então, teve cerimônias simultâneas. Aqui na capela do Araçá, tinha membros do MMDC às 8h30 da manhã para poder fazer uma cerimônia em homenagem ao MMDC. Às 10h30, na Praça da Sé, sai esse cortejo, com inúmeras pessoas, você vê as fotos lá, população acompanhando, e da noite, da madrugada, para o dia seguinte, homens da Sociedade Veterana de 32, um deles que eu lembro de nome, que é o Eros Prudente Correia, que era irmão do mestre Prudente Correia, os dois são fundadores do MMDC também, eles ficaram lá a noite inteira velando os restos mortais de Martins Miragaia, Drauzio Camargo e o Paulo Virgínio. E aí esses restos mortais saem, vão para o obelisco numa cerimônia lindíssima, a imprensa cobriu, mas o MMDC também fez várias coisas para que esse evento fosse bonito. Uma delas foi a dona Carlota Pereira de Queiroz, ela que inventou aquelas faixas que os veteranos usavam, né? E aí ela passou a noite costurando e tal, os dias anteriores costurando, para que os veteranos pudessem se destacar e serem identificados ali. Entre outras coisas, como pedir para os comerciantes colocarem uma placa alusiva à Revolução para comemorar. Esse 9 de julho de 55 foi muito bonito. E dá até um livro, viu? Olha, eu vou aproveitar aqui o gancho. Você vê uma médica, deputada federal, se prestando a costurar tarjas para os braços dos ex-combatentes e dos aficionados pela Revolução. Que coisa bonita, que abnegação. Vou aproveitar mais um ganchinho aqui, Rodrigo. Você falou de Paulo Virgínio. Conta um pouquinho a história desse herói constitucionalista para a gente. Doutor Romário, Paulo Virgínio, ele era um simples homem do campo, que nada mais tinha do que sua família, uma terra para cultivar e Deus no coração. E ele, seguindo a vidinha dele, né, lá em Cunha, no interior de São Paulo, eclodindo o movimento aqui em São Paulo, aos poucos foi se alastrando. Logo no início, no mês de julho, as tropas que vinham do Rio de Janeiro, que eram fuzileiros navais, encontraram Paulo Virgínio em algum local lá de Cunha. E eles forçaram o Paulo Virgínio a dizer onde ficavam as tropas paulistas. Né? E o Paulo Virgínio não quis falar. Ele sabia, mas ele não quis falar. Então, eles sequestram o Paulo Virgínio, torturam ele por alguns dias. Paulo Virgínio jamais falou onde as tropas estavam, tanto que o exército ditatorial não venceu em Cunha. Cunha foi uma cidade intransponível. E ele acaba sendo morto com vários tiros, né? Ele teve que cavar a própria sepultura. Tudo isso tem um processo. Esses 3 homens foram julgados, 4 homens que fizeram isso com ele foram julgados e condenados posteriormente. Aí nós temos até que bater palma para o Getúlio Vargas, que pleiteou que isso acontecesse, né? Por conta desse assassinato, e ele faleceu lá em Cunha, né? Hoje ele repousa no obelisco do MMDC, e o MMDC até nós inauguramos um monumento lá nos anos 50 ainda, pedimos para que uma estrada que tem lá tivesse o nome modificado para Paulo Virgínio, e tudo isso a gente conseguiu aí, e essa é um panorama geral da história do Paulo Virgínio. E ele tem parentes hoje por aí, alguns já nos visitaram aqui, né? Eu não sei se é verdade isso, mas eu ouvi dizer que ele teve todos os ossos do rosto quebrados à coronhada. E mesmo assim, não disse onde estavam as tropas paulistas. É verdade. É verdade isso, então? É verdade, é verdade. Tudo bem. Viu, Rodrigo? Outra coisa. A história do obelisco do Ibirapuera, para mim, o maior marco da cidade, se não do país, se confunde muito com a Sociedade Veterana de 32. A responsabilidade que nós temos, nossa sociedade tão pequena em questão física, mas tão grande em ideais, em lutas que temos, né, Luiz? Uma coisa maluca, diária. Verdade. Muito bom. Temos grande responsabilidade sobre esse monumento.
e onde repousam grandes heróis da nossa pátria. Aliás, um monumento belíssimo, concebido por Paulo Emendávili. Eu gostaria de saber, Rodrigo, o que mais chama a atenção do obelisco do Ibirapuera? Essa pergunta é uma pergunta mais pessoal, uma resposta, tem que dar uma resposta mais pessoal, mas claro. Vou tentar fugir disso para que a gente pegue em pontos importantes, né? Porque quando a gente fala do obelisco, do mausoléu, né, a gente lembra do governo do estado, da polícia militar, né, e muita gente não conhece a Sociedade Veteranos de 32 ainda, infelizmente, por enquanto. Mas a Sociedade Veteranos de 32 é a guardiã do obelisco. Quem fundou o obelisco foram homens da Sociedade Veteranos de 32, só que em uma outra instituição. Mas desde o início dessa outra instituição, chamada Fundação Pro Monumento e Mausoléu ao Soldado Paulista de 32, já ficou acertado que quando todos os membros dessa Fundação Pro Monumento falecessem, eles passariam para a sociedade aí, todos os direitos do obelisco, enfim. O MMDC, ela é herdeira dessa fundação, de quem criou. E, ao mesmo tempo, ela também criou, porque os homens estavam nas duas instituições simultaneamente, né? Então, eu acho que isso é uma das coisas que mais me chama a atenção, porque hoje a gente está no MMDC, e quem está no MMDC, ao mesmo tempo, é um dos guardiães dos fundadores do obelisco do Ibirapuera. Isso chega até a ser meio arrepiante, porque a responsabilidade é enorme mesmo. Enorme mesmo. Muito obrigado, Rodrigo. Perfeito, e estamos já a 41 minutos e 5 segundos, 41 minutos, conversando sobre a Revolução Constitucionalista de 1932. E sobre este tema, o questionamento agora é do comendador Luiz Fernando Marcondes. A história da Revolução de 32 é uma coisa maravilhosa, né? A abnegação, o esforço, altruísmo, a história inteira é muito bonito. Eu lembro aqui que, além do próprio voluntariado por parte da população de São Paulo, da geração de 32, seja para o fronte de guerra ou para as oficinas, né? E lembrando que as mulheres sempre estiveram presentes em todas as frentes de trabalho. A gente teve uma campanha feita durante a Revolução, que era a campanha do ouro para o bem de São Paulo, criada pela Associação Comercial. Rodrigo, eu queria saber se tivemos outras campanhas e quais foram. Então, quando se fala em campanha na Revolução de 32, as pessoas logo falam da campanha do ouro. Eu sei que o senhor está me fazendo essa pergunta porque a gente estava conversando disso outro dia, e tem várias outras campanhas que são super relevantes na Revolução de 32. Claro que a campanha do ouro é a mais insigne mesmo, mas nós tivemos campanha do capacete de aço, campanha do ovo, do lanche, do cigarro, né, como é que chama aqueles aparatos para colocar em ferida? Tivemos diversos tipos de campanha para recolhimento de tecido, né, para produzir esses materiais para os hospitais. Então, dentro dessa campanha, nós tivemos várias outras campanhas, que eram organizadas por exemplo, a Associação Comercial de São Paulo fez campanha do ouro, a Liga das Senhoras Católicas fizeram a campanha do cigarro, a campanha do capacete também veio da associação, e assim, várias outras campanhas, né? Então é importante destacar que hoje a gente vê na pandemia aí campanha, arrecadação, etc, etc, e em 32 isso foi feito de forma majestosa. Em 3 meses, a história do São Paulo mudou muito, assim, né? Deixou registrado uma grande história de altruísmo, assim. Rodrigo, em 64 a gente também teve uma campanha do ouro para o Brasil, que foi um fracasso, né? Não por parte das doações, mas por parte do que fizeram com o dinheiro. Até hoje ninguém explicou isso direito. Então, com a campanha do ouro de 32, para o ouro do bem de São Paulo, o que aconteceu com o ouro arrecadado? Você explica, indica algum livro, está registrado? Legal. Ótima pergunta, porque o que foi feito, né? Bom, foi arrecadado muito dinheiro. No final das contas, era muito dinheiro, muito. Chegou a meia tonelada de ouro, para os senhores terem ideia. Então, eles decidiram fazer algumas coisas com isso. Porque o que aconteceu? A Associação Comercial criou a campanha do ouro, e já em meados de setembro,
15 de setembro, eles já sabiam que, falou, olha, a gente já tem muito, não vai dar para comprar nada, e a guerra se caminha provavelmente para o fim, né? Vamos fazer o que com isso aqui? Então, Carlos de Souza Nazaré, presidente da Associação Comercial, decide enviar um ofício para a Santa Casa de Misericórdia de São Paulo, oferecendo toda essa doação para a Santa Casa, para que ela utilizasse como utiliza, né, de forma benemérita, né? E aí a Santa Casa responde no dia 18 com ofício, aceitando a doação, e a Santa Casa criou o Departamento do Ouro para o Bem de São Paulo, que era nada mais do que um escritório de contabilidade só focado em administrar esse montante de objetos de metais preciosos e entre outras coisas que foram doadas além de ouro. E esse Departamento do Ouro para o Bem de São Paulo da Santa Casa, criado em 33, ele findou seu trabalho em 40, com o fim da contabilização desse dinheiro, desse montante todo. E aí foram feitos lingotes de ouro, de prata, né, uma parte vendida, angariaram dinheiro, puderam construir um prédio, né, que é o Prédio Ouro para o Bem de São Paulo, que está lá no Lago da Misericórdia, próximo à Praça da Sé. E esse prédio tem uma história interessante também. Enfim, então, o que foi feito foi isso, o dinheiro foi doado para a Santa Casa. Rodrigo, eu lembro que nós temos algumas fotografias aqui que você separou. Estas fotos estão disponíveis, são fotografias da Revolução. Havendo necessidade, é só você chamá-las. Então, doutor Romagnoli agora? Está correto? Muito bem, sim. Isso mesmo. Bom, vamos lá. Eu vou aproveitar, então, como o Rodrigo falou do prédio Ouro para o Bem de São Paulo, vou lembrar que esse prédio, ele está ali realmente no Largo da Misericórdia, ele tem 13 andares, representando as 13 listas da bandeira paulista, ele tem o formato da bandeira paulista tremulando, e na sua cúpula, a abóbada dele é um capacete de aço. É um prédio belíssimo. Lamentavelmente, ele está num estado de pouco cuidado, infelizmente, mas é uma coisa belíssima. Tem vitrais muito bonitos lá em cima também. Muito bom. Exato. Rodrigo, que livros você pode indicar sobre a Revolução Constitucionalista de 32, para nós que somos aficionados? Então, isso varia de pessoa para pessoa. Quando é um assunto introdutório, quando a pessoa conhece muito pouco da Revolução, eu indico Hernani Donato, por conta de ser extremamente fidedigno e trabalhar com a máxima veracidade possível. Hernani Donato publicou 2 livros sobre a Revolução de 32, e se digitarem aí na internet, vocês acham, né? Hernani Donato, Revolução de 32, acha-se os 2 livros. Também temos diversos artigos, e a própria sociedade tem publicações para elucidar, para, de forma didática, levar essa informação do que foi a Revolução de 32 a todos que tiverem interesse, né? Então, eu indico o Hernani Donato, mas tem muitos outros, o próprio Cruzes Paulistas é bem legal, né? Nós temos do Marco Antônio Villa também, que é muito legal também. Eu não queria puxar a brasa para minha sardinha, mas eu tenho o meu livro também que eu indico. E é basicamente isso. Qual o seu livro, Rodrigo? Eu indico também o seu livro, Rodrigo. Obrigado, gente. Qual o nome do seu livro, Rodrigo? História e Arte, o Relicário da Revolução de 32. Publiquei com a nossa querida amiga Camila Judith. Sim, muito bem. Bom, a gente sabe que o livro Cruzes Paulistas, ele foi lançado para angariar fundos para a construção do obelisco, não é isso? Exato. Isso. E quais outras descobertas que nós temos sobre a história do obelisco do Ibirapuera? Então, a impressão que eu tenho é que com essa clareza que nós temos, com esse avanço que nós temos aqui na Sociedade Veterana de 32, a impressão é que a gente saiu da obscuridade, né? Porque, infelizmente, os veteranos faleceram e morreram vertiginosamente nos últimos anos, né? Então, a história da nossa própria instituição foi ficando para trás, assim, e nós agora, né, essa nova diretoria está conseguindo resgatar tudo isso, né? Eu tenho a honra de trabalhar junto e através de novo ambiente de pesquisa, de um novo panorama, com novas documentações, a gente consegue entender um pouquinho da importância da sociedade e do obelisco. A gente já citou um pouquinho aqui que as duas instituições têm uma a ver com a outra, né? E uma das descobertas mais legais que nós temos é o próprio documento, né, da Fundação Pro Monumento, que, através do Herbert Lévy, em 99, passa para o então presidente do MMDC, que era avô aí do senhor Luiz Fernando,
a escritura, né, o senhor Geraldo Faria Marcondes, ele passa o obelisco para a sociedade, né? E aí não se entendia qual que era a ligação direita do MMDC, teve gente de fora, porque todo mundo queria o obelisco para si, né? No final das contas, o obelisco é de todo mundo e não é de ninguém. A gente sabe que ele é de todos nós, claro, né? Mas uma das coisas mais legais é saber que a sociedade esteve junto com o obelisco desde o início e até hoje, né? Comendador Luiz Fernando Marcondes, mais uma vez, a bola está contigo. Já que a gente está falando da Sociedade de Veteranos de 32, Rodrigo, eu queria que você falasse, porque a gente faz várias homenagens, a gente faz a preservação da memória da Revolução, eu queria que você falasse o que mais a gente faz, a gente pode citar sobre a Sociedade de Veteranos de 32. Mas eu gostaria de destacar que ações culturais da sociedade, elas são inúmeras, né? Nos últimos anos aí, recentemente nós contabilizamos aí um pouquinho do que foi feito, e tem inúmeras visitas guiadas ao obelisco, gratuitas, né? Ajuda no júri simulado do caso MMDC, onde nós participamos e também instruímos as pessoas, publicação de livros digitalizados de forma gratuita e irrestrita, lembrando que tudo que o MMDC faz é de forma gratuita, né? Isso é uma coisa linda e rara hoje em dia, né? Que associação que faz isso pelo seu associado é muito difícil, né? Claro que temos associações ótimas por aí, claro, né? Não é subjugando nenhuma, mas eu acho que a Sociedade Veterana de 32, desde o seu início, ela faz um trabalho incrível, e se não é a sociedade, não tem jeito, não é com corporativismo. Quando a gente identifica, se não fosse o MMDC, eu acho que eu não sei o que seria da história da Revolução, porque se a gente deixar na mão de certos elementos, né, a gente sabe que não funciona, né? Então, você vê, a Sociedade de Veteranos 32, ela está super presente no século XXI. E hoje, a gente pode falar uma instituição de extremo peso, e a gente está crescendo com diversas ações. E você comentou isso, eu queria saber se a memória da Revolução de 32 está guardada, resguardada. Essa pergunta pode parecer um pouco genérica, mas ela tem extrema importância, porque a Sociedade Veterana de 32, ela não é a dona da Revolução de 32, como alguns até acham, ou pensam, ou criticam assim. Mas a história da Revolução de 32, como eu falei, ela tem, assim, aliás, a Sociedade Veterana de 32, ela consegue manejar de forma correta a memória de 32, enquanto a Sociedade Veterana de 32 existir, a história da Revolução de 32 estará resguardada. Então, é importante que essa instituição continue, que ela receba fomento, que nós continuemos trabalhando e que mais pessoas de fora venham para nos ajudar. Eu acho que, às vezes, em certa medida, a gente é até carente de gente que não chega, que não vem, né? E a gente precisa de mais gente para estar aqui conosco, para ajudar a resguardar essa história, né? E aí, sim, a gente vai continuar fazendo esse trabalho de resguardar a história. A gente está conseguindo, está tendo êxito. Muito bem, eu vou abrir mão de fazer outras perguntas para o professor Rodrigo. Eu preciso registrar algo aqui que eu acho que a gente tem que registrar mesmo. A Sociedade Veterana de 32 está atravessando um momento novo na vida dela, e isso graças principalmente à determinação, ao amor, ao empenho desse meu irmão querido, comendador Luiz Fernando Marcondes. Luiz, aqueles heróis que repousam lá, eu vou repetir aquela frase que eu amo, naquele solo sacro-santo, devem muito a você, Luiz. Você está de parabéns pela determinação, meu irmão. E era só isso. Sua também. Faço de mim, eu faço as minhas palavras as suas. E deixa eu aproveitar que eu estou olhando o tempo, eu acho que a gente vai ter que desligar, já vou aproveitar e me despedir. E quem puder entrar no nosso site www.mmdc.org.br e lá tem um ícone para você clicar e associar. A gente está precisando de novos associados. Uma boa noite para a bancada e uma boa noite para você, ouvinte. Muito obrigado por mais uma noite, um domingo junto com a gente. Então, professor Rodrigo Gutenberg, por favor, uma palavra sua aí, pelo menos. Você tem aí 1 minuto, 1 minuto e meio, por gentileza.
Olha, gente, como precisamos de apoio aqui também, né? Precisamos de mais gente para trabalhar conosco e tal, e acho que a instituição só está de pé mesmo por conta de pessoas que estão conosco, nossos associados, nossos queridos amigos, e claro, eu tenho que destacar aqui ao Dr. Romagnoli e Luiz Fernando, que são pessoas abnegadíssimas e que fazem isso funcionar como? Né? Fazendo tudo o que podem, né? Colocando a mão no bolso, fazendo funcionar, desculpa utilizar essa expressão mais popular, mas é isso mesmo, né? Se várias coisas ainda funcionam aqui, são graças ao esforço dos senhores aí, que, claro, não fazem nada sozinho, tem um time, vocês são os maestros de uma equipe grande que está fazendo acontecer aqui. Então, eu tenho muito a agradecer aí, porque quando vocês estão fazendo isso, vocês sabem muito bem, claro, estão cuidando da memória da Revolução de 32. Quando tem 9 de julho, é o MMDC que está lá. Quando tem 23 de maio, é o MMDC que está lá. Quando tem 2 de outubro, o MMDC que está lá. Então, você encontra a sociedade em parceria com outras instituições, nós não temos problemas com ninguém, com nenhuma instituição, e é tão bonito isso, né, saber que a sociedade está bem, e o caminho pelo qual estamos trilhando aqui, 2021, promete muito, né? Então, essa é a mensagem, né? Venham nos visitar, visite nosso site, mandem mensagens, né? Visitar o Obelisco, ano que vem teremos visitas guiadas lá, né? A Sociedade Veterana de 32, ela é feita por todos, né? Todos que gostam de história de São Paulo, Revolução de 32, deveriam estar aqui conosco, né? E vamos lá, vamos em frente. É um prazer, mais uma vez, aqui, já me despedindo, participar desse programa com os senhores. Muito obrigado por todo esse trabalho que tem feito aí, em prol da memória, né? O senhor Jantalha também com a gente sempre, né? Toda a nossa diretoria, o Tarcísio, Lima... enfim, não vou nomear todos agora, mas todos os senhores, o Malcolm, o Cássio Martin, né, enfim, por favor, me ajudem aí, né, todos esses homens estão com a gente aí trabalhando, né, e é isso, estou muito feliz, gente. Dr. Romagnoli, sua palavrinha final aí, menos de 40 segundos para um bye-bye. Só agradecer, né, Jantalha, agradecer a você pela sua presteza sempre, José Jantalha, excelente jornalista, dono de uma voz inconfundível, espetacular. Meu querido comendador Luiz Fernando Marcondes, que eu amo de paixão, é meu irmão de coração. Rodrigo, nossa senhora, é o nosso filho, né, Luiz? A gente diz que é a nossa cria. É isso aí, vai estar sempre junto com a gente aí. Muito obrigado a todos, nos veremos no próximo domingo. Uma ótima noite. Boa eleição, pessoal. Muito obrigado a todos. Você acompanhou então o programa Tribuna São Paulo, e o que eu posso falar agora? No momento é Soremadê, final de combate. Na semana que vem, se Deus nos permitir, a gente retorna com mais uma edição muito especial para você. Edição do programa Tribuna São Paulo. Contamos com a sua audiência e até lá. Programa Tribuna São Paulo, todos os domingos às 22 horas, na Com Brasil TV. Tribuna São Paulo, um oferecimento Sociedade Veteranos de 32, MMDC.